Eu não tinha carro e era o desgraçado que tinha mais, quer dizer, um instrumento mais volumoso para transportar aquela bateria. Quantas vezes eu fiquei na rua e à espera de táxis, não é? E às vezes os senhores dos táxis passavam e diziam, nem penses nisso. O ano de 1960 marca realmente o início do rock em Portugal. É difícil falar-se em rock em Portugal antes de 1960. Na altura, música propriamente para os jovens, feito por artistas portugueses, não havia concretamente. Nós tínhamos, naquela altura, os alunos do liceu, tínhamos uma coisa chamada correspondentes, que eram, enfim, rapaziada amiga americana, inglesa, que nós nos correspondíamos para praticar a língua. E um belo dia uma correspondente americana mandou-me 2 singles, com uma que era o Dion and the Belmonts, com o Teenager in Love, e outra que me deixou completamente rendido, que foi o Rick Nelson, A Lonesome Town and I've Got a Feeling. Havia também outros correios, outros pombos correios que nos traziam discos, que era importante na altura. Havia, por exemplo, toda a gente que trabalhava na TAP, e que tinham a possibilidade de estarem constantemente a viajar para Londres e para Nova Iorque, e que eram pomos correios privilegiados. Quando iam a Londres ou a Nova Iorque, iam sempre cheios de pedidos, e quando vinham, entregavam-nos os discos. Havia uma loja de artigos domésticos e eletrodomésticos, que era o Neve dos Vidros, que estranhamente recebiam tudo o que era de mais novidade do que se passava nos Estados Unidos, porque o rock inglês é o rock da minha geração, vem 10 anos depois. Portanto, esse Neves dos Vidros tinha uma coleção imensa, onde eu podia ir encontrar, logicamente, Elvis Presley, mas onde eu podia encontrar outras coisas, como Chuck Berry, Fats Domino, Salminio, tudo que era o rock americano da época. A consciência que eu penso que toda a minha geração tomou de que existia uma realidade em termos de música nova, é que se veio a chamar rock, pop rock, o que nós lhe quisermos chamar, vem através da rádio. Nós, quando fazemos um pouco a história da rádio e da música pop em Portugal, o Em Órbita é sempre um programa recorrente, porque foi efetivamente um marco e marcou muito os programas de rádio, e marcou muito, durante um determinado período, a música rock na generalidade. Nos meados dos anos 60, para saber o que estava a passar no mundo, ouvíamos o Em Órbita. E o Em Órbita estava muitos meses à frente de todos os outros programas em Portugal. Tanto que a esmagadora maioria das vezes, se você quisesse ir ao mercado nacional comprar os discos que havia no Em Órbita, pura e simplesmente eles não existiam, não estavam editados em Portugal. O que nos dava a hipótese de nós ouvirmos coisas que realmente depois íamos ensaiar para estúdio, criar covers, tocar ao vivo, etc. Sou um produto da rádio, essencialmente. Eu ouvia muita música pela rádio à noite, e depois havia em todos nós, os mais miúdos, a vontade de imitar aquilo que ouvíamos. Quando estamos a falar de rádio, também estamos a falar de ouvir uma faixa ou duas, e depois ficávamos a pensar o que será o resto do álbum. E não havia hipótese, não há nets, não há lado nenhum que tu possas ir ouvir o que se estava a passar. E sobretudo tinha uma coisa interessante, que era, se os profissionais destas estações de rádio gostavam de um tema ou de um álbum, o airplay que eles faziam era determinante para o sucesso ou insucesso dessas músicas. Nós víamos em Moçambique, claro, não é na televisão, mas víamos muitos filmes que vinham, claro, da América, mas filmes americanos, do Elvis Presley, e não só, não é? Com o Little Richard. Eu lembro que o filme Sementes de Violência, com o Glenn Ford, estreou-se no cinema Capitólio, do Parque Mayer. E estávamos numa época, enfim, anos 50 e tais, pode imaginar, não é? E eu lembro-me que se falou que houve para lá movimentações na plateia, quando as pessoas começaram a ouvir o Rock Around the Clock do Bill Haley. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home, we'll have some fun.
Bob começou a ficar excitado e a mexer-se e a abanar e não sei quantos mais e tal e coisa. Claro que aquilo naquela altura era uma escandaleira, não é? As pessoas não podiam nem piar. De maneira que foi talvez a primeira vez que tivemos contacto com o rock e com o clássico. Mas isso é um rock ainda, como eu digo, swingado, aquele corte de pop, rock. Isso para mim vem, como eu disse, vem com o twist. A música que vinha de fora deu-nos uma nova imagem da música que nós tínhamos em Portugal. Portanto, era aquela música tradicional portuguesa, era o fadinho, não é? Que é muito melancólico. Hoje o fado até já sofreu uma diferença também, atualmente. O fado de hoje já não é aquele fado, andava a desgraçadinha no camanço, quer dizer, e a mãe era isso. Portanto, o fado hoje, portanto, já tem já dá uma outra imagem, até a maneira como não há o choradinho, aquela coisa. E, portanto, esse tipo de música, no bom sentido, revolucionou a música que se fazia em Portugal. Naquela altura nós, se queríamos imitar as músicas que ouvíamos na rádio, tínhamos que ouvir várias vezes e tentar, sei lá, fazer igual, tirar os tons na viola. Muitas vezes há histórias engraçadíssimas. Há uma música dos Hollies, que era a banda do Graham Nash, sobretudo na altura, em que nós, tirando uma música, nós estou-me a referir aos Shakes, à banda da qual eu fazia parte, para tocarmos aquela música tivemos que ouvir muitas vezes no giradiscos, aquele single. E como a velocidade do giradiscos estava alterada, eu tive que cantar a música 2 tons acima. O que, se nós nos lembrarmos, para quem se lembra e conhece, o Graham Nash a cantar, que já tinha uma voz bem aguda, não é? Naquela altura, pronto, eu quase que me saltava os amígdalas a cantar. Não é? Nós, entretanto, comprámos uma aparelhagem, eu sei a marca era Geloso, tinha essa aparelhagem, tinha 4 microfones, com efeitos, daqueles efeitos que se usavam nos anos 50, de fita, e o nosso guitarrista apareceu com uma coisa moderníssima, que era uma pastilha que ele meteu na guitarra acústica dele e depois, para ampliar, meteu numa rádio, numa telefonia grande, e conseguiu que no alto-falantezinho da telefonia saísse o som da viola dele. O acordeão não precisava para nada de amplificação, a bateria também não. E sim, houve um certo lado elétrico, um certo arranque elétrico, mas que depois, com o aparecimento das guitarras e das coisas, evoluiu. Não vou nomear quem, que olhou para uma guitarra baixo na altura, e uma guitarra baixo tinha um ar provavelmente mais estranho, uma Hofner, ou não faço bem a ideia qual seria, que ele dizia, isto de certeza que é uma viola especial de solos, apesar de ter quatro cordas. Gostávamos muito da Fender, mas começámos com a Eco, não era? Eco. Comecei a tocar também com pioneses nos martelos dos pianos, para me dar um som honky-tonky. O Hammond, nessa altura, era um instrumento crucial para o som de uma banda. Tinha aquela Leslie, as percussões e as distorções e aquela coisa toda. A democratização dos instrumentos também se dá na segunda metade dos anos 60. Quando começa a ser possível, o miúdo que quer tocar bateria, entrar numa loja e comprar uma bateria às prestações, e uma bateria mais barata do que aquelas que alguns grupos profissionais já usavam, e orquestras nomeadamente. A Rádio Renascença lança um concurso à procura de novos valores da canção. Em relação ao concurso Calores da Canção, organizado pela Rádio Renascença, há uma história muito curiosa, é que o Daniel Bacelar nem era suposto participar, ele foi apenas acompanhar um amigo quando o descobriram. Enquanto estava à espera, eu peguei na guitarra, dei uns toques e comecei a entoar o Lonesome Town. Era uma coisa mais ou menos assim. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay.
Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down, e agora já não me lembro de mais nada. Ora, quando fomos concorrer, portanto, a esse concurso, tínhamos dois títulos, tínhamos que levar 2 canções. Foi uma canção do Léo Sedaka, que era o Ocara, e o Should Will Tell Me do Zé Brothers. O João Martins, nessa altura ainda não era o conhecidíssimo locutor de rádio que se fez mais tarde, que era o género Public Relations da produtora, passou, ouviu aquilo e disse: Marido Pinto, grava-me aqui este sujeito. Lá passei para a cabine, lá gravei aquela coisa e, enfim, embora para casa sem pensar mais no assunto. O prémio era gravar um disco para Valentim de Carvalho, para uma marca de grande prestígio a nível mundial, que era a Columbia Inglesa, e fazer um programa de apresentação dessas canções na RTP. Tem 1 ou 2 semanas, a minha mãe diz: olha, está aqui um senhor Pousal Domingos, quer falar contigo. Cheguei ao telefone: olha, quem fala Pousal Domingos, do Valentim de Carvalho, o senhor ganhou o concurso como solista e os Conchas como do vocal. Os Conchas gravaram versões em português do O Carol, do Neil Sedaka, ainda de um tema dos Everly Brothers, e com alguma ousadia o Daniel Bacelar propôs gravar 2 originais. E então lá fiz 2 músicas, foi o Fui Louco por Ti ou Nunca, e lá fui para a gravação. Foi no antigo Teatro da Borda, na Costa do Castelo. Estava completamente em ruínas. Havia rataria e tudo por ali fora, ratos. De hora a hora tinha que se parar a gravação, porque devido à insonoridade extraordinária do estúdio, tocava o badal da igreja. E no meio da gravação, aquilo disparar, pim, pum, tinha que parar, pagar a gravação, que tivesse assim alçado, ou tinha que estar a controlar, faltam 5 minutos para o relógio tocar. Então lá gravámos aquelas coisas e tal, e o disco saiu. O EP Calores da Canção tem, claro, muito de ingênuo, ou seja, como momento inicial, como marco primeiro do rock em Portugal, é de facto algo ingênuo. Mas tem a particularidade de o Daniel Bacelar já escrever, já compor. Por outro lado, o acompanhamento nesse disco era feito pelo conjunto Jorge Machado, mas era um conjunto que estava ligado ao repertório dos conjuntos de baile e não era um grupo assumidamente de rock. Tanto que mais tarde o Daniel Bacelar consegue juntar uma série de músicos mais jovens e formam os Gentlemen, e os Gentlemen acompanham o Daniel Bacelar ao longo de 3 discos, e foi a fase que os discos têm um ar mais rock em termos de acompanhamento. Foi o primeiro grupo que eu vi em que gerou esterismo coletivo, o dos Concha. Chegavam ao palco e as meninas, enfim, gritavam, tal, coisas que a gente só veio a ver depois com os Beatles. She's a woman in a red blue jean. She's a woman queen of a dog team. She's a woman, and not a no. She's a woman that loves me so. Oh, be-bop-a-lula, she's my baby. Be-bop-a-lula, I don't even maybe. Be-bop-a-lula, she's my baby now. Nós tivemos alturas que chegámos a vender 20.000 unidades por ano. Era uma coisa... Realmente, o Valentim Carvalho esfregava as mãozinhas contente, não é? Logicamente. Talvez a nossa maior ligação ao espírito do rock and roll dos anos 50, do Elvis Presley, do Gene Vincent, seja uma figura que trouxe para a nossa cena o blusão de cabedal, as calças de cabedal, alguma rebeldia, chamava-se Vítor Gomes. O Vítor Gomes. Com os cabedais e já aquelas coisas. Ele é interessante nesse aspecto. Talvez a musicalidade não fosse extraordinária, mas tinha um efeito forte. Tinha o efeito desejado do rock.
Rádio Clube de Moçambique apareceu com um programa, um concurso chamado A Hora do Caloiro. Portanto, isto em 59. E cantei um rock, tinha uma sala enorme com os espectadores e foi o suficiente para haver uma loucura. Logo a seguir ao grande êxito apareceu alguém que... E nessa altura éramos obrigados, tínhamos que casar, não podíamos, ok? E Vítor Gomes, em vez de chegar aos 60 anos, casou logo ali. O cenário com que o Vítor Gomes se depara quando chega a Lisboa é bastante diferente daquele conjunto de referências muito específicas do rock and roll que ele trazia da África do Sul e do clima que se vivia em Moçambique. Então chega cá e pensa, mas isto é um rockzinho, isto é um rock ligeiro. É um rock muito mais soft, porventura até mais europeu. E isso está prestes a mudar quando ele prepara aquele que vai a ser o seu grande espetáculo. As cortinas começaram a abrir, tudo às escuras. Começou só um projetor lá de cima, depois vinha outro assim devagarinho, e eu, e o meu guitarra solo, Zé Alberto, dá-me um acorde, e eu cá atrás, das cortinas, dos bastidores. The moon is bright above, down, 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 and what a night for love, down, 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 down. Venham no ar, ok, no ar. I go away, cai no meio do palco, nos joelhos, e eles também. I go away every time I see you smile. Foi o fim. Foi o fim, porque o público não estava. Este caso é louco, mas o que é isto? É o Tarzan, um macaco, o que é isto? Foi o fim. Nós acabámos a canção, ok? Aquilo era o povo todo de pé. Aquilo foi uma loucura. E acabou por, passado uns meses de chegar a Lisboa, de ter a oportunidade, através da mão do Vasco Morgado, ganha o concurso de rei do twist, e participa num filme onde é uma das estrelas, ao lado de atores espanhóis. Foi a Canção da Saudade, que é sobre mim praticamente e do meu conjunto, só que em vez de chamarem Gatos Negros, chamam os Gatos Pretos, não é? E a mim, em vez de chamarem Vítor Gomes, era o Tony. Não cantes antes do tempo. Enquanto não te puserem o carrapito de laranjeira, tudo pode acontecer. Depois o Tony ainda não tem um modo de vida. Ai não, que não tem. É o chefe dos Gatos Pretos e acha que isso chega? Tudo vai dançar. Vamos e velhos, ninguém pode aqui. Se nós com já rumpa. Vida vai do mesmo para si. Quem poderá? Ela que está a vez como tudo no joelho. A Deus assistida, a quem ela não assiste. Agora a tua vida, se o pensamento mal existe. Eu ganhei o livro, quem tiver um dia experimentado, nunca não pode vencer. Não terá surpresa, se ninguém aqui ficar tentado. Anda comigo, de todas ainda bem, cantava meu CD, cantava em um compasso como fim. Apesar de toda a diferença que significava a postura do Vítor Gomes, ele gravou apenas um EP e tinha por título Juntos Outra Vez. O impacto dos Beatles na cena musical portuguesa foi tremendo e uma das formas de o medir foi na criação de uma série de bandas. Uma delas muito especial para o panorama musical português na década de 60. Os Shakes de Fernando Xabi, de Carlos Mendes, Paulo Carvalho e ainda de Jorge Barreto. Já não sei quem é que inventou o nome, não faço a mínima ideia, mas sei que nesta altura pôs-se... não foi por causa do Shake que se fez os Shakes. Foi porque apareceu os Shakes e a malta disse, isso é giro, porque pode ser dito das duas maneiras. Qual era a ideia daquilo? A ideia era um nome pequenino, primeira sílaba acentuada e que desse para Portugal e para o estrangeiro. O comércio já a funcionar, o marketing. E então escolhemos Shakes. Mas como nós éramos uns grandes salões, não sabíamos que Shakes em inglês é Chics. Uns anos depois saiu uma crítica a um disco nosso na revista Rock e Folk, e um disco que saiu em Inglaterra ou em França, não tenho a certeza, mas a crítica vinha em inglês e o título da crítica era muito engraçado, porque era Shakes, portanto, Chics,
depois percebemos que também não dava para estrangeiro, lá para fora. Chics, or a strange name for a band. Last night I sent this word to my girl. I know you never even try, girl. Come on, 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 come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. Nesse período, houve 2 concursos. Um organizado por um cantor de cá do continente, Vítor Silva, era? Vítor Silva. Vítor Silva, que cantava num dos conjuntos. Lá houve o concurso e claro que ele ganhou. Ele é que organizou. Chamava-se O Bilhete Vai a Lisboa. O Bilhete Vai a Lisboa. O Bilhete Vai a Lisboa. E aquilo houve para lá muita complicação no Teatro Municipal, porque nós tínhamos muitos fãs. O empresário Luís Farinha, que se encontrava na altura na Ilha da Madeira para organizar uma mostra de um filme do Cliff Richard, organizou um novo concurso e aí sim eles conseguiram a vitória. Nós viemos para aqui cheios de medos e lá eles é que são bons, nós... Vai ser uma desgraça, vamos apanhar com tomates e não sei quantos. E fui assim. A primeira apresentação do Conjunto Académico João Paulo em Lisboa foi um sucesso no Monumental e valeu-lhes até o convite para gravarem para a Valentim de Carvalho um primeiro EP. Só me lembro que fomos para o estúdio de comboio. Não tínhamos carro no princípio dos princípios. E lembro do Sérgio Borges, que era o letrista, no comboio, a acabar a letra para a gente gravar as músicas, as nossas músicas. O que nós nos cruzávamos era com o material dos conjuntos. Eu lembro do material dos Shakes, lembro do material do Quinteto Académico, talvez, que ficavam para outro dia para serem transportados. Então, acho que nós nos servimos uma vez de uma guitarra de 12 cordas. Pois foi. Gravámos. Sem pedir licença. Pois foi. Agarrámos na guitarra. Fui eu que toquei tudo, eu lembro. Tu que tocaste. Pois foi. A música chamava-se Oasis. Exatamente. Isto é uma revelação, não é? Oxalá não nos venham pedir direitos de discussão. Conta essa que tu sabes bem. Sei bem. Portanto, para termos a carteira profissional, tínhamos que éramos obrigados a fazer um exame. Ora, porquê? Porque obrigávamos porque não podíamos tocar, a fazer mais de 12 espetáculos por ano. E lá tivemos que ir fazer o exame. Íamos preocupadíssimos. Eu não me esqueço que isso foi num apartamento qualquer, uma espécie de um apartamento. Eu lembro de nós a carregarmos os instrumentos pelas escadas, porque aquilo no elevador não existia. Sim. E depois íamos nervosíssimos, com medo, nos pedem para tocar aqui alguma coisa complicada e a gente, o que é que faz a vida? Mas aquilo, realmente o júri era fantástico, era muito simpático. Vocês tocaram isto, tocaram aquilo. E, toquem lá o Bailinho da Madeira. Foi o exame. Foi o Bailinho da Madeira. O Bailinho da Madeira, enfim. Sabíamos, não sabíamos. Tu não sabias. Vamos desde já dar continuidade ao nosso programa, apresentando uma canção da nossa autoria, titulada Chove. E, aliás, é a primeira vez que nós a apresentamos em público. Espero que não chovam quaisquer objetos contundentes. Chove. O Chove teve uma certa aceitação. Tinha um princípio engraçado, uma história... Chove, a noite cai sobre mim, choro sem ti. Chove. A noite cai sobre mim.
bocadinho melodramática, mas está certo. Depois, fez-se o Aligado um Peniche. Quando eu digo fez-se, é porque isto era tudo feito em conjunto. Havia necessidade de nós nos mostrarmos, não é? Nós andávamos a tocar aqui há lemas em sítios que ninguém nos via. E então fomos ao Tosco, começámos a cantar e o homem ficou maluco. Disse, eu quero agora todos os fins de semana que vocês vejam aqui. O dono dessa discoteca agarrou na malta, ofereceu não, quer dizer, pagou os instrumentos e disse, vocês ficam com isto e tal, e agora vamos fazer um disco, gravámos o Summertime e tal, e vamos fazer uma turnê pelo Algarve. E lá fomos para o Algarve fazer a turnê. A turnê foi um flop, uma coisa gigantesca, quer dizer, porque a gente não tinha preparação para fazer espetáculos. Foi uma barraca, inclusivamente até houve um dia, não sei, já não me lembro onde foi, que a malta levou, o Paulo levou com o tomate na bateria e tal, aquelas coisas que se fazia antigamente, que era giríssimo, já deixou de se fazer, que eu achava aquilo o máximo. E depois a gente também atirava as couves para eles, não é? Quer dizer, aquilo acabava tudo ali numa batalha campal. Mas houve uma altura que tivemos assim uns apupos e tal, e não sei o quê. Depois viemos muito tristes de lá, e quando chegámos cá, como o senhor tinha tido aquilo tinha sido um flop, ele resolveu tirar-nos a aparelhagem toda. E, portanto, ficámos sem nada, só o Paulo é que ficou com a bateria, porque era o Paulo que trabalhava, portanto, e o Paulo é que estava a pagar. Este senhor ficou-nos com tudo e a malta ficou muito entristecidos e tal, muito chateados. O Jorge acabou por dizer, isto foi uma violência para mim, eu não quero tocar mais. Nesse preciso momento, o Conjunto Mistério, que era um conjunto mais antigo que nós, o Conjunto Mistério estava-se a desfazer. E o Paulo estava a passar férias em Cascais, com o Edmundo, que estava abaixo no Conjunto Mistério. E o Paulo, quando soube que o Jorge tinha saído, ele disse, eu tenho há um tipo que pode substituir, tu vais para... Eu tocava baixo, sais do baixo, que é mais fácil para ti, cantares com a viola, e eu arranjo um baixista bom, que vem do Conjunto Mistério, sabe aquelas coisas todas e tal, não sei o quê. Está bem, mas a malta ficou, eu e o Xabi lembro perfeitamente, ficámos assim, mas o gajo do Conjunto Mistério, mas esse gajo é muito velho, esse gajo é velhíssimo, Então, mas que idade o gajo tem? O gajo, dizia ao Paulo assim, o gajo tem 25 anos, mas tem um aspecto como a malta, assim, 17 ou 18. Portanto, era preciso fazer um disco para relançar o grupo. E, entretanto, o Paulo ele próprio fez o Tell Me Bird. É do mais elementar inglês que há, não é? Tell Me Bird, Where Is My Girl e tal, não sei o que, assim, uma coisa muito elementar. E pronto, e realmente depois escolhia-se, dizia-se, qual é a música do sucesso? Eu sou péssimo para essa coisa dos sucessos, nunca sei como é que é. Já houve cantigas que eu depois cantei e que eu nunca poria, se calhar, no primeiro lugar de um disco e foram sucessos, porque eu sou muito mau a escolher os sucessos. Foi escolhido o Tell Me Bird para a primeira edição. Tell Me Bird, temos que porque era aquela voz do Paulo muito sui generis e queria marcar e tal. Portanto, a primeira edição é feita com o Tell Me Bird, mas acontece que, ao passar o disco, a rádio e o público agarra no Missing You. Mas eram cantigas de uma enorme ingenuidade. Se musicalmente não seriam, em termos de textos eram. Hoje em dia a gente olha para aquilo e ri-se. Pelo Armando Cortês e pelo Chico Nicolson, eles é que faziam esse programa, que era o Riso e Ritmo. Acho que era isso. E então disseram, vamos cá trazer o Shakespeare e vamos trazer um camelo. E então foram buscar um camelo ao Jardim Zoológico para levar lá para o estúdio. Mas o camelo ali na altura do começo do Lumiar, antes da rampa, o elétrico parou e o camelo meteu a cabeça dentro do elétrico e não tirava a cabeça do elétrico. Aquilo foi um escândalo brutal e não sei o quê, tudo a escrever nos jornais e tal. E foi de tal maneira famosa esta coisa que eu tive que tirar fotografias em cima do camelo. Porque depois eu tinha o azar de ser o único que tinha montado a cavalo, mas nem que dizer, não, vais lá tu para cima, porque montar um camelo não é a mesma coisa que montar um cavalo.
Agora, onde é que nós tocávamos? Em que lugares é que tocávamos? Tocávamos fundamentalmente, ou principalmente, nas faculdades, porque havia bailes no final da tarde, havia festas, bailes nos finais de tarde, nas faculdades em Lisboa. Nós estamos a falar de uma realidade que não tem nada a ver com a realidade que nós hoje conhecemos, de haver estádios de futebol, de haver pavilhões, de haver auditórios ou teatros, onde tu te sentas ou estás em pé a ouvir uma banda. As pessoas iam para uma festa, daí a designação de bailes, que era a palavra que era usada nos anos 60 no Porto. Era raro tocarmos para música de dança. Nunca tocámos, eu não me lembro. Acho que não. Eu não me lembro. Nós gostávamos era de palco. De palco, gostávamos de palco. E só fazíamos palco. Ao contrário dos conjuntos aqui em Lisboa, que faziam muito clube de dança. As pessoas estavam lá para dançar e nós, fundamentalmente, tínhamos que nos preparar para pôr as pessoas a dançar, para tocar covers, para tocar canções que eles queriam ouvir. E, portanto, há uma guerra que só muito mais tarde, quando eu cheguei ao Quarteto 1111, é que deixou de existir. Entre criar originais, e nós no Pop 5 gravamos alguns originais, mas depois tocávamos 3 horas numa noite, e nessas 3 horas tocávamos 3 ou 4 originais e tocávamos 30 ou 40 canções, covers de coisas internacionais. Momento alto na carreira de qualquer banda da década de 60 era obviamente a participação num dos muitos concursos de iê que o Movimento Nacional Feminino ia organizando um pouco por todo o país. Estes concursos deviam o nome ao facto dos Beatles usarem essa expressão nas canções. She loves you, yeah, yeah, yeah. Nós, Shakes, começámos até a aproveitarmos o chamado Festival iê para nos tornarmos mais conhecidos. Os ecos entraram em competição e vencemos algumas eliminatórias e fomos apurados para a final. Aconteceu a final, ficámos em 5º lugar, houve bandas realmente com muito mérito à nossa frente. O público não acreditava que os Shakes não iriam ganhar aquele festival, tinham ganhado. Apesar de terem um palmarés invejável, ganharam todas as eliminatórias em que participaram, os Shakes acabaram por não participar na final do concurso iê do Monumental em 1966. Tinham um concerto agendado para Coimbra, que já era conhecido, mas ainda assim a final foi marcada exatamente para a mesma data. Há quem diga que por conveniências políticas era importante que todas as colónias estivessem representadas no pódio na final e por isso mesmo os Shakes e os Clavos não podiam disputar ambos um espaço nesse pódio. Se eles tirarem os Shakes não forem para o festival, então nessa altura, para o concurso, o que é que acontece? Ficaria os Clavos em primeiro, os Rocks em segundo e terceiro ficaria Moçambique e estava feito ali o império todo, não é? Havia que, enfim, dar a ideia às pessoas de que vivíamos em democracia, não é? Os Clavos obtiveram um brilhante primeiro lugar. Mas houve vários concursos ao longo da década de 60 que tiveram realmente muita importância e vieram a revelar nomes. Os Clavos, se calhar, gravaram 2 discos na sequência do concurso da vitória no concurso monumental. Possivelmente, se não tivessem ganho o concurso monumental, o concurso iê não teriam conseguido gravar esses 2 discos. Nós tínhamos a nossa maneira de protestar
como, sei lá, deixando crescer o cabelo, que na altura era um escândalo. Lembro de... Havia um músico que era do Jets, que era um grupo também muito bom da altura, que andava muito connosco, que era que tocava piano, que era o Beethoven, que tinha cabelo, a gente chamava-lhe o Beethoven, tinha o cabelo muito comprido e que à noite tinha que o arrumar todo atrás da camisa, porque senão era insultado no meio da rua e provavelmente até lhe batiam. Eu lembro-me que na RTP, que era a única televisão que havia, o único canal que havia, quem tivesse o cabelo mais crescido tinha que o apanhar atrás com uns ganchinhos para não se ver. Quando íamos gravar um disco, as letras eram todas analisadas, e se houvesse letras que tivessem temas ou que abordassem temas que não eram permitidos pelo poder, eram por isso simplesmente cortadas. Tinha a noção que aquilo que eu estava a fazer podia perfeitamente ser censurável e que provavelmente ia ser. Mas ao mesmo tempo eu sabia que havia tempo para pelo menos 2 ou 3 semanas o álbum estar nas bancas. Daí que gravei um álbum conceptual sobre a imigração e mais sobre o tabu do colonialismo. E efetivamente esse álbum é censurado 3 semanas depois de estar na banca. Quem eu tinha, quem não tinha paciência. Era uma lista de discos que não se podiam tocar. Como normalmente os profissionais levavam para as cabines discos da própria discoteca do Rádio Clube, neste caso em particular, esses discos que faziam parte da lista não estavam disponíveis, ou seja, estavam automaticamente censurados. O que foi censurado deste disco foi a ingênua cornucópia da capa, que faz uma alusão aos descobrimentos, uma montagem, aquelas coisas todas, e em que a Lídia Martínez, a ingênua garota de 16, 17 anos, assinou Lídia 69, porque era o ano em que isto iria sair, pensava ela. E a censura mandou tirar o 69 da capa. Ela hoje diz no livro da Filarmónica esta coisa engraçada, porque conseguimos contactá-la, diz esta coisa metade. Eu nem sabia o que é que isso queria dizer. Tendo por inspiração o que se passava noutros locais do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos e em Inglaterra, também em Portugal houve uma tentativa de fazer um festival de rock. Iria acontecer no Estoril. E quando nós menos esperávamos, a polícia de intervenção aparece e começa a dispersar as pessoas. Carregou sobre os jovens, mas indiscriminadamente. Com os cães. Tanto mordiam os músicos que mordiam quem ia passar, como mordiam os turistas que entraram pela praia dentro, pela praia do Estoril e foi tudo à frente. Uma das histórias que se contava é que havia uma caminhonete de excursionistas japoneses que assim que viram aquilo tudo começaram a tirar fotografias nas arcadas do Estoril. E que a polícia entrou para a caminhonete dos japoneses adentro e que lhes rapou as máquinas todas. Houve turistas que se queixaram nas respectivas embaixadas e isso... Depois houve pedidos de esclarecimento por parte de alguns países em relação ao governo português que teve de se desculpar, não sei bem como. O Pop 5 nasceu em 67 e nesse mesmo ano eu estava a gravar o meu primeiro single, EP, naquela altura. Começava-se por fazer a experiência com o EP, com 4 faixas, e depois se a coisa corresse bem, gravava-se um segundo EP com mais 4, e se a coisa continuasse a correr bem, gravavam, depois estavam mais 2 faixas e já tinhas o álbum. Juntavas as primeiras 8, metias mais 2 originais, e não foi o caso do Pop 5, que o Pop 5 grava o seu primeiro álbum, indo para o estúdio e gravar completamente canções que nunca tinha gravado. Realmente, no primeiro disco do Pop 5, tocou-me a mim ser eu o compositor de serviço e escrever a canção. Ainda hoje, quando ouço essa primeira canção, que foi a primeira canção que eu escrevi na minha vida, não é desagradável todo. Agora, é muito limitada, como é evidente, em termos harmónicos, em termos da construção da melodia, em termos mesmo da letra. Tudo aquilo é muito primário, mas também eu tinha 16 anos, não se podem pedir milagres. E era a primeira canção que eu escrevia. Na altura, o mercado português era dominado por bandas que copiavam um pouco, não faziam covers necessariamente, mas copiavam estilos e formatos. Por exemplo, o Conjunto Mistério. O Conjunto Mistério era uma banda que se inspirou claramente nos Shadows, aquele formato das 3 guitarras e uma bateria, e enfim, o Cliff e um vocalista, mas o Conjunto Mistério era claramente uma dessas bandas. O José Cid chegou a Lisboa vindo de Coimbra e dos Babies, dos históricos Babies, e ingressou no Conjunto Mistério, mas logo com imposições, havia que tirar as máscaras. Ainda fizemos umas 2 festas, 2 bailes, que eram bailes que nós tocávamos, não era concertos, eram bailes, até que o líder do grupo, é uma história engraçada,
o Louis Oddington era o guitarrista e líder do grupo, era o solista. Ele sentiu-se... O ego dele sentiu-se um bocado ocupado pela minha forma de tocar piano e cantar. O que a mim não me incomodava nada, porque ele tocava muito bem guitarra e eu achei boa ideia ele tocar lá e continuar a tocar. Até que ele, de repente, o Louis Oddington disse ou ele ou eu. E todos os outros disseram, então é ele, tu sais. O Louis Oddington é pai do Jamiroquai. Depois de Alcácer Quibir, El Rei Dom Sebastião. Tentamos muitas editoras que nos fecharam completamente as portas. Até que um dia a lenda de Dom Sebastião foi ouvida pelo Em Órbita. O Em Órbita era aquele programa que todos nós ouvíamos e que só passava música anglo-saxónica, ponto. Não haveria exceções para nada que fosse português. E de repente há um dia em que o Cândido Mota lê um comunicado escrito pela equipe que fazia o Em Órbita, excepcionalmente, e porque achamos que este disco tem características para isso e merece, etc. Então, vamos passar pela primeira vez uma canção do grupo português. Das regiões litorais afirmaram terem visto perdido entre os pinhais El Rei Dom Sebastião. Isso no dia seguinte foi falado em todo o meio musical neste país, falava nisso, quer dizer, porque todos nós ouvíamos o Em Órbita religiosamente e toda a gente sabia o que se passava. Isso, e é óbvio que foi isso que deu um protagonismo completamente diferente ao Quarteto 1911. E o Tom Zé Brito, entretanto, entra, o Tom Zé Brito também tinha as suas próprias ideias. E eles precisavam de um baixista e vieram até comigo e perguntaram-me, então Zé, queres vir tocar? Não foi fácil. Lutava muito pela ideia de só cantar em inglês. Ele era miúdo, eu pulo entre a espada e a parede, agora vais ter que cantar em português, tens aqui 2 poemas já para começares a musicar. E a primeira coisa que ele me fez foi uma maldade que me fez muito bem. Foi dar-me textos de Gil Vicente. E o Tom Zé Brito começa aí, a escrever e bem. Há muitos milénios atrás, os faunos saíram das grutas, desceram o curso dos rios, florestas e antros vazios. Baco Afrodite, os principais, nos seus vestidos e carnaval. O single seguinte, que já é um single, não é um EP, é Todo Mundo e Ninguém, no Quarteto 1911, é feito com base em textos de Gil Vicente, musicados, um por mim e um pelo Zé. E, portanto, quer dizer, foi um processo de choque, foi uma aprendizagem de choque, começar a trabalhar com o português. E no disco seguinte já estávamos a escrever canções em português. Fizemos um espetáculo no Palácio de Cristal. Fizemos um no Palácio de Cristal, mas cá fora. E a malta queria-se mostrar. Era a primeira vez que íamos tocar ao Porto, embora lá mostrar-nos e tal. Quando aparecemos lá e tal. Toda, por meio da multidão. Bem, a gente não mediu bem o que é aquilo. É que o Porto, a malta do Norte, quando gosta mesmo. Pá. E então, quer dizer, os gajos tinham uma paixão pela malta, uma coisa doida. Adoravam a malta. De maneira que nós entramos, quando entramos os 4, aquilo foi a loucura. Pá. Desde puxarem os cabelos para cortar bocados de cabelos, gravatas, camisas, casacos, queriam tudo, assinaturas nos sítios mais estranhos e mais recônditos que as pessoas têm, e assim fascinar, e não sei quê, e beija-me, e rasga-me, e não sei quê. Eu lembro do carteiro chegar lá a carregar. É verdade. Que detestava-nos. Não gostava muito, por causa do trabalho que dávamos, aquilo que era cartas que nos mandava. Eu tinha um saco de correspondência pessoal onde havia cartas lindíssimas. É bestial. Um tipo de descer, por exemplo, sei lá, ou subir a Avenida de Roma, não é?
ou ir, por exemplo, à espera das meninas no Sagrado Coração de Maria e estar ali à porta e a malta, está ali um gajo dos Shakes, põe um gajo dos Shakes e tal, e tudo e tal, uma loucura, o gajo sentia-se muito bem. Só aqueles 5 minutos bastavam, depois um gajo ia-se embora para casa, mas era muito agradável. Quando chegámos ao São João, portanto, o gerente da sala tinha um filho mais ou menos da nossa idade, um pouco mais novo, e pedi para o rapaz assistir aos nossos ensaios. A determinado momento diz assim: bem, vou comer uma francesinha. Vai lá fui. Veio, a meio da manhã outra vez, diz: vou comer mais uma francesinha. À tarde repete-se a mesma história. Ele diz: bem, vou comer mais uma francesinha. Depois, à meio da tarde, vou comer mais uma francesinha. E a determinada altura eu volto para o Moura e digo assim: mas este gajo, nós é que somos as estrelas e ele é que come as francesinhas. Como é que é isto? Havia no rock português da década de 60 quem se sentisse mais próximo dos Everly Brothers, do Ricky Nelson, do Elvis Presley. Também havia quem adotasse Cliff Richard como um modelo e sem dúvida que os Ecos o fizeram. Esquece o que eu te fiz, oh, esquece, és todo o meu ser. Numa festa, num passeio fluvial, ainda não tinham definido o nome do grupo. Estavam a pensar nisso. E, normalmente, o locutor perguntou, havia um locutor que iria apresentar as bandas, seria mais que uma, presumo, como é que eles se chamavam. Ficou tudo assim um bocado embatucado, olharam uns para os outros, ainda não temos um nome decidido e tal. Houve alguém que olhou e viu que havia 3 guitarras Eco, cada um tinha a sua, e achou, então são 3 Ecos, 3, passam a ser os Ecos. Pode ser. Fica assim. E os Ecos nasceram assim. Fomos convidados para tocar durante um mês numa das discotecas, agora discoteca, na altura boate, mais conhecidas em Paris. Foi uma experiência de uma intensidade ainda vertiginosa. Os donos do Bill Bouquet, que foi onde nós estávamos a tocar, era a Sylvie Vartan e o Eddie Barclay, ou Eddie Barclay, como quiserem, da etiqueta Barclay de discos. A Paris, aquilo era uma coisa muito intensa, portanto eu lembro que em Paris experimentei os primeiros charros, quer dizer, não sabia o que aquilo era, mas estavam lá uns tipos, uns tunisinos que traziam umas coisas porreiras, pá, que um gajo fumava e ria-se imenso, e que cheirava a sardinhas e tal. Nunca fiz uso disso. Agora, volto a dizer, porque é que eu não gosto de falar destas coisas? Porque, pá, ninguém acredita, ou poucas pessoas acreditarão, enfim. Quando fomos gravar o disco, que é o Shakes em Paris, nós tínhamos, portanto, marcado, o estúdio estava marcado para depois do almoço. E nós tínhamos estado na véspera, eu, o Paulo e o Xavi, tínhamos estado numa festa no Champs-Élysées, na casa de uma senhora, pronto, que vivia, uma senhora que vivia muito só e que fazia muitas festas. E eu lembro que a gente acabou... Eu não me lembro, quer dizer, eu lembro-me só de entrar na casa, que tinha umas escadas e tal, e depois lembro que aquilo era uma coisa assim... Aquilo a mata deve ter levado ali umas moncadas valentes, e eu, pelo menos, fiquei completamente arrumado, porque só me lembro de ter acordado numa sala com tudo assim, tudo despojado, tudo a dormir, um gajo assim meio seminu e tal... E, portanto, eu lembro-me de ter acordado o Xavi e dizer: pá, embora, são 2 da tarde, temos que ir cantar, que entretanto o Paulo já se tinha ido embora. Nós não tínhamos praticamente nada para gravar e precisámos gravar 4 originais. A malta chegou lá e disse: pá, nós precisamos só de 5 minutos e tal, deem-nos um bocadinho para a malta pensar aqui umas coisas. E havia assim uns esboços de umas canções e tal, mas não havia nada de concreto. Entretanto, o Paulo tinha uma música muito bonita que ele fez, que é o Lord Let It Rain,
que ele diz, olhou para a sala e viu lá um Hammond. E de repente o Carlos Mendes, que toca piano, decidiu pôr as mãos em cima do teclado e aquilo soava maravilhosamente. Então decidimos pôr aquele órgão nessa música. E fizemos isso ali na altura, quer dizer, na própria altura em que a gente ia gravar, quer dizer, era suposto que a gente levasse já tudo ensaiado, foi ali na altura. Please, Lord, Larry Crane. A ideia base era ficarmos por lá. Havia a chamada Guerra do Ultramar, e só não ficámos porque eu ainda não tinha descoberto que sabia ou conseguia cantar sozinho. Portanto, o nosso vocalista era o Carlos Mendes, e o Carlos não quis ficar, pronto, tinha um comprometimento com os pais e o seu curso de arquitetura para acabar e tudo isso, e acabámos por ter que vir todos para aí fora. O serviço militar obrigatório realmente deu cabo da vida de muitos músicos e acabou com muitos conjuntos mesmo. Os conjuntos, uma das razões da duração de muitos dos conjuntos ser efêmera era precisamente a chamada para a guerra, e os conjuntos desmembravam-se. Às vezes havia substituição de músicos, mas quando a formação já estava consagrada, a coisa acabava por não vingar muito mais. Nós fomos mobilizados 3, praticamente de uma virada, e tiveram que entrar músicos novos. Fizemos todos a recruta normal, como todos os outros militares, a especialidade, e depois incorporaram-nos num serviço, o serviço de bem-estar e moral das tropas, para nós não ficarmos cada um para o seu lado, desligados. E a nossa tropa foi só a andar nas 3 ex-províncias portuguesas, a Guiné, Angola e Moçambique, mas só tocava. Houve muitas bandas em Portugal que terminaram porque 2 ou 3 foram para a tropa e tal, e outros para o ultramar, e as bandas tinham mesmo que acabar. Não foi o caso dos Shakes. Nós caímos um bocado de maduros. Pronto, acabou, tinha que acabar. Já não havia assim muito mais coisas para fazer. Eu apanho a Filarmónica Fraude no auge em Portugal quando eu estava em Moçambique. Hoje, se fizermos uma leitura, enfim, eu diria até mesmo com alguma distância, relativamente ao que se passou, nós ficamos surpreendidos com a capacidade de inovação que, na altura, aquele grupo de malucos pôs em cena. De facto, estavam à frente, claramente, do tempo, mas estavam muito à frente do tempo. Do país onde me assento há de partir um cruzeiro, que a chegar será primeiro a doce praia sem vento. O LP de rock vulgarizou-se no nosso país na década de 70, mas na década anterior, nos anos 60, era ainda uma raridade no nosso país. Só se fizeram 3. A Filarmónica Fraude editou a Epopeia. A peça era o título do LP do Pop 5 Music Incorporated, enquanto que o Conjunto Académico João Paulo acabou por depois lançar o LP ao vivo no Monumental. O que é uma fraude, essa sim é uma verdadeira fraude, porque foi gravada em estúdio e depois puseram-lhe aplausos no estúdio. A ideia inicial era fazer uma gravação ao vivo no Teatro Monumental. Só com as condições da coisa. Mas as condições na altura não eram muito... Não eram boas. Não eram boas, então resolveu-se. Eu lembro que reunimos uma série de amigos e amigas. De amigos. E fomos alugou-se uma caminhonete e eles meteram-se lá dentro. Foram para o Valentim. E há vozes que se reconhecem, inclusive de um amigo nosso, já falecido, foi dele que faz. Ei, uma coisa assim. E assim nós reconhecemos a voz dele.
É impossível contar-se a história do nosso rock e não olhar para o que se passou no nosso país na década de 60, porque foram passos formativos muito importantes. No entanto, não quer dizer que todas as bandas que tenham pegado em guitarras elétricas estivessem a fazer rock. Estavam de alguma forma a imitar aquilo que iam ouvindo na rádio, a copiar os estilos do que viam nas capas de revista que chegavam lá de fora. Foi uma febre que ocorreu, penso que em todo o país na altura, em muitos grupos que apareceram, que passaram a gravar discos como se estivessem a fazer discos a sério, quando não eram discos a sério, eram discos que reproduziam aquilo que os Beatles faziam, que os Rolling Stones faziam, que os Beach Boys fariam, enfim, não eram mais do que cópias. Ainda assim, apesar da ingenuidade, apesar do facto de muitos destes gestos serem, digamos assim, imberbes, fez-se grande música na década de 60 em Portugal. É claro que se hoje em dia alguém que não conheça de maneira nenhuma o rock dos anos 60 ou o rock dos anos 60 e 70, quem não conheça o rock para trás dos UHF, para trás dos chutes e pontapés, se for ouvir o disco Calores da Canção, se calhar fica, isto era rock. E pronto, e era rock, claro que sim, que era rock. O rock não é igual e o rock está constantemente a evoluir, felizmente. Acho que contribuímos bastante para o que se passa hoje em dia, para o que se está a fazer hoje em dia. Oh, I've got in my mind. Oh, he magic here I find to bring along my happiness. I turn and you're gone and I cannot think. I do nothing but to dream to keep away my loneliness. Minha relação com os Shakes é estritamente amorosa, menos com uma deles, porque realmente é meu pai, que é o Paulo de Carvalho. E para mim, música dos anos 60, tirando aqueles, é Shakes. Falo com pessoas de geração mais antiga. Se calhar eu cantar esta música, porque esta música também a toco. Juntos outra vez, pois tudo passou. Se calhar eu, ou cantar ou falar sobre esta música, dizem: ei, essa música era do Vítor Gomes. Eu, pois, pá, tu nem sabes quem esse senhor era. Eu sei, é o meu avô. O quê? Juntos lado a lado. E depois é sempre: pá, teu avô era grande maluco, ele enchia o Monumental, ele enchia e as pessoas eram tudo louco, não sei o quê, ele descia por uma corda. N de aventuras, acho que foi um bocado revolucionário na altura para o rock em Portugal. Conheço e sou um fã das músicas e da pessoa que é o Tosé Brito, sou sobrinho do Zé e tenho esta coisa para mim, que o Quarteto 1111 fica para a história do rock português, sem dúvida. Há muitos milénios atrás, os faunos saíram das grutas, desceram o curso dos rios, florestas e antros vazios. Baco, Afrodite, os principais, nos seus festinhos. A gente fazia uma entrada que era com o Red Cells in a Sunset, que entrava o Xabi e ficava tan 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 tan. Depois entrava o Edmundo, depois entrava eu, depois subia ao palco, o Paulo subia para o palanque e fazia um break de chamada para a gente começar a cantar Red Cells in a Sunset e ele quando ele deu a mocada na bateria foi bateria, bombos, tudo por todo lado. Deu uma queda gigantesca. Isto a malta também só saiu do mal, não é? Quer dizer, mas ele ainda teve tempo, eu lembro perfeitamente de olhar para trás e ver ele dar um grande salto e aquilo tudo a cair, não é?